1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, diz assim: mas o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Deus sempre alertou o povo quanto ao perigo que nos ronda. Por isso que no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, diz o seguinte: não dê lugar ao diabo. Atos, capítulo 20, versículo 28 e 29, diz o seguinte: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque depois da minha morte, Paulo diz, porque depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, Jesus disse assim: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, ensinamentos de demônio. Existe espíritos enganadores e existe ensinamentos de demônio. Se você não gosta de escola bíblica, se você não gosta de estudar a Bíblia, você vai ser enganado pelos espíritos enganadores e você vai ser ensinado, vai receber o ensinamento de demônios. Apostatarão da fé. O que é apostasia? Apostasia constitui-se no abandono premeditado, consciente da fé cristã. É uma característica marcante dos últimos dias, conforme nos alertou Paulo. Há dois tipos de apostasia: a teológica e a moral. A teológica é o afastamento, é o desvio do ensinamento de Jesus Cristo. E a moral é o comportamento contrário à santidade requerida por Deus em sua palavra. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, eu segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 15, 14, 15 e 16, diz assim, como filho obediente, não vos conformando com a concupiscência que havia antes de vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque o teu Deus é santo. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, aleluia. Tiago 4, 4. Olha o que diz. Adúlteras, não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem no que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. A soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 93, no versículo 5, diz: muito fiéis são os teus testemunhos, ó Senhor, e santidade convém à tua casa para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. A igreja tem testemunhado muitos apostatas nesses últimos tempos. Pessoas que estão abandonando a fé. Pessoas que estão largando a Jesus. Aleluia. É preocupante como que tem desviado no mundo. Porque eles vieram para a igreja com promessa de que eles iam ficar ricos. Porque os pastores pregavam o seguinte: se você aceitar Jesus, se você é um João ninguém, você vai ser um João alguém.
Se você é empregado, você vai ser patrão. Se você mora numa casa simples, você vai morar numa mansão. Se você anda a pé, você vai andar de carrão. E quem não quer isso? E as pessoas vêm para a igreja, mas aí ela vê que não é bem isso. Porque o próprio Jesus Cristo, olha o que Jesus disse no livro de João, capítulo 16, no versículo 33. É por isso que eu amo a Bíblia. É por isso que eu amo o Senhor Jesus Cristo, porque ele não engana ninguém. A Bíblia não te engana. Olha o que Jesus disse. Tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. A Bíblia diz no Salmos, capítulo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se vê, mas nas coisas que se não vê, porque as coisas que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Olha o que o apóstolo Pedro disse. O apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus 3 anos e meio nessa terra, estava sempre com Jesus. Olha o que ele disse. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós como coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai no fato de ser participante das aflições de Cristo. Não estranhe as aflições como coisa estranha vos acontecesse, mas alegra com as aflições de Cristo. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse para o seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Olha o que Paulo disse para o seu filho na fé, Timóteo. Eu quero ler. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Paulo falou, Timóteo, vem sofrer comigo como um bom soldado de Jesus Cristo. Hoje ninguém quer sofrer mais por Cristo. Só quer vitória. Os crentes só querem vitória. Mas olha o que Filipenses diz, capítulo 1, no versículo 29. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente ser dele, mas também padecer por ele. O evangelho você padece. O evangelho você sofre. Jesus ele diz ali no livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 24, Jesus falou para os discípulos. Eu quero ler também. Está na minha mente, mas eu quero ler. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Você é discípulo? Então isso aqui é para você. Ó. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, não é obrigado você seguir a Jesus. Mas se você quiser seguir a Jesus, você tem que tomar a sua cruz e seguir Jesus. O evangelho tem cruz, o evangelho tem espinho, o evangelho tem luta, tem perseguição. Se o senhor aprender um evangelho contrário, que só vai ter vitória, você não vai demorar muito no evangelho. Aleluia. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que Deus te abençoe. Cuidado. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, Jesus falou assim, ó, Mateus 24, 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24 de Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível, enganaria até o escolhido. Graças a Deus que não é possível enganar o escolhido, porque o escolhido está sempre na escola dominical, o escolhido está sempre lendo a Bíblia, o escolhido está sempre orando. E o escolhido está sempre vigiando. É impossível enganar o escolhido, mas se fosse possível, enganaria até o escolhido. Esse falso profeta, esses mercenários, que só ensina você a ganhar dinheiro. Mas eu quero te ensinar a morar no céu. Em nome de Jesus. Amém.